18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando mais uma edição do 18 horas. Agora com ela voltando de férias e tudo, Karime Leão. Estamos de volta, Carlão. Muito boa noite. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Olha só, em Karime, agora o nosso ouvinte querido pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. É só mandar uma mensagem de texto, uma foto, um áudio pelo nosso WhatsApp, Karime, que é o 994887592. Tá Perfeito, sabendo? Maravilhosa essa novidade. Boa, gente, né? você não pode ficar por fora dessa, né não? Então, interage com a gente, conversa, comente uma matéria, dê o seu comentário, fale com a gente, ok? Então, vamos lá. A gente está esperando a sua participação. 994887592. Começando 18 horas com os destaques do dia. Defesa do casal que agrediu babá e atirou contra advogado em Manaus afirma que o disparo foi acidental. Procon Amazonas envia notificação para 123 milhas. A empresa vai ter que ressarcir até os ingressos pagos para parques e eventos. Pesquisa revela que confiança da população nas Forças Armadas teve queda significativa desde o ano passado. Levantamento confirma que Manaus tem a segunda gasolina mais cara do país. Perde apenas para Rio Branco, no Acre. Legal, agora 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Você que vem seguindo a melhor programação de Manaus, continue aí, porque começando mais uma edição do 18 horas, você vai ficar informado em os destaques do dia para você até às 7 da noite. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto e o ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha aí, o casal que atirou em um advogado e agrediu covardemente uma babá num estacionamento de um condomínio na Ponta Negra continua dando o que falar. O policial civil Raimundo Nonato Machado e a mulher dele, a Jussana Machado, continuam presos, inclusive. O caso teve grande repercussão nacional e obrigou a Polícia Civil a prender Raimundo Nonato, que também é mestre em jiu-jitsu e é faixa coral, o mais alto grau da luta, hein? Mestre, pois é, Karine. Carlão, ó, e por causa dessa ação covarde, né, e também por toda essa repercussão, a Câmara Municipal de Manaus vai começar o processo de cancelamento de devolução da medalha de ouro Alfredo Barbosa Filho. Essa é uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara e foi dada pelos vereadores ao policial Raimundo Nonato Machado em 2021. Essa medalha deve ser dada apenas a pessoas que prestam serviços relevantes à cidade de Manaus e sua gente. Karime, esse policial já havia inclusive sido expulso da polícia há 10 anos sob acusação de tortura. Retornou ao cargo por força de uma liminar concedida pela Justiça. Pois é, a situação só piora. É violento. Ó, o advogado de defesa do casal, Carlão Arthur Ponte, disse que o tiro dado na perna do advogado por Jussana Machado foi acidental. Bom, o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, traz pra gente as atualizações agora ao vivo. Muito boa noite, André. Então, o casal continua preso e já conseguiu um alvará de soltura, é isso, André? Conta pra gente, boa noite. Muito boa noite, Karime, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Boa noite, Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham nesse momento. Olha só, segundo, então, de acordo com a Polícia Civil aqui do Amazonas, Raimundo Nonato aí se apresentou na sede da Delegacia Geral. Esse crime aí que aconteceu em um condomínio da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, na noite de sexta-feira. Na ocasião, a mulher do policial que atirou contra o advogado após tentar apartar a briga dela também já havia sido presa e mantida presa no sábado e foi expedido, inclusive, um mandado de prisão para o policial também que foi preso no domingo. Então, a esposa do policial foi presa no sábado e ele no domingo. Na decisão, então, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e disse que a soltura da mulher, no caso da suspeita de ter atirado contra o advogado, atenta contra a ordem pública e põe em risco a aplicação da lei penal.
Jussana e Raimundo são pais de 2 filhos, estão juntos aí desde 2001 e oficializaram a relação em 2014. Inclusive aí nas redes sociais o casal aparenta uma união estável e compartilha uma vida de viagens em praias, entre outras coisas. Além de investigador, o Raimundo Nonato, ele é mestre em jiu-jitsu e reconhecido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. Ele é um dos líderes da Academia Nova União de Jiu-Jitsu aqui em Manaus. E no ano de 2021, o policial recebeu a medalha de ouro Alfredo Barbosa Filho da Câmara Municipal de Manaus, como foi falado aqui no começo. E essa, inclusive, a honraria foi proposta aí pelo vereador Alan Campelo, e é uma das maiores condecorações, né, da Câmara Municipal de Manaus. Só que na manhã de ontem a Câmara Municipal anunciou que o pedido do vereador irá iniciar o processo para que haja o cancelamento e a devolução da medalha. Essa confusão aí com a babá e o advogado no estacionamento ali do condomínio não foi o primeiro desentendimento aí com os vizinhos que o casal teve, né? E essas informações, segundo a justiça aí, que resultou na prisão de Raimundo, a justiça estadual afirma que o policial já havia se envolvido em atritos com vizinhos, isso em outras ocasiões. Segundo o juiz plantonista, em 2010 ele foi demitido da Polícia Civil aqui do Amazonas e após uma decisão judicial, ele aí, o Raimundo Nonato, policial suspeito de ter envolvimento nessa agressão contra o advogado, voltou ao cargo de investigador. Agora, a Polícia Civil aqui do Amazonas disse que não compactua com a conduta do policial civil pelas agressões e, entre aspas, o delegado-geral Bruno Fraga disse que é um caso isolado. Vamos ouvir agora a fala do delegado Bruno Fraga. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de destacar que a Polícia Civil não compactua com qualquer tipo de violência para a solução de conflitos. A atitude que todos os senhores e senhoras viram em alguns vídeos é totalmente reprovável. De imediato foi solicitado o afastamento do policial. Nós nos solidarizamos aqui com a babá e ratificamos que isso não se trata de uma questão institucional. É um caso isolado, uma conduta reprovável, e nós estamos aqui para apurar com todo rigor aquilo que foi visto por nós e certamente entregaremos à Justiça dentro do prazo legal para que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, se entenderem assim, ofereça uma denúncia e o Poder Judiciário faça o julgamento. A parte da polícia, os senhores e senhoras podem ter convicção de que será feita, esse inquérito será apurado com todo o público. 18 horas. A gente ouviu a fala do delegado-geral Bruno Fraga. Olha, a polícia se manifestou após o Ministério Público do Amazonas questionar porque ainda a Polícia Civil aqui do Amazonas não tinha feito uma investigação contra o policial que logo após foi feita essa denúncia. Olha, Raimundo Nonato Machado está preso na Delegacia Geral aqui em Manaus e, segundo a Polícia Civil, ele também vai responder a um processo disciplinar administrativo na Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas. A mulher dele, a Jussana Machado, também está preso. O casal segue aí preso. Olha, o delegado-geral, o adjunto da Polícia Civil aqui no Amazonas, Guilherme Torres, disse que no decorrer do procedimento, as testemunhas do fato serão ouvidas e as imagens da câmara de segurança, bem como os laudos pericial e demais materiais, serão analisados. Então eles precisam aí de um prazo de até 10 dias para que o inquérito seja concluído e tenha uma resposta final aí dessas investigações. Vamos ouvir aí o delegado Guilherme Torres. É importante frisar que não se trata de um problema institucional entre Polícia Civil e a Ordem dos Advogados do Brasil. Instituição essa que nós temos muito apreço e estão todos trabalhando para a resolução adequada dos fatos. Durante o inquérito policial, serão ouvidas testemunhas, serão juntados laudos periciais, serão feitas diligências e no prazo aí
da lei, todas as diligências foram feitas. Naquele exato momento, eu me reuni com o delegado-geral e aí foi determinado o afastamento imediato do servidor, que já hoje já se encontra preso aqui na Delegacia Geral. Nós estamos aqui frisando que a Polícia Civil ela não coaduna com esse tipo de situação e que nós vamos colocar todos os esforços para que esse caso seja esclarecido. 18 horas. A gente ouviu a fala aí do delegado Guilherme Torres, aqui adjunto da Delegacia Geral da Polícia Civil no Amazonas. E a gente também tem a versão do advogado doutor Igor Colares, que foi baleado. Ele disse em entrevista à imprensa, ainda hoje, né, que a outra vítima, a babá, Cláudia, ela já estava sendo perseguida e ameaçada pelos suspeitos. De acordo com Igor, Jussana e o policial que moram ali no mesmo andar do prédio que ele, a mulher de Raimundo Nonato, tinha se desentendido e acusado a babá de estar fazendo fofocas sobre ela e o marido ali pelo condomínio. O advogado foi procurado pelos suspeitos que pediram para que ela demitisse a funcionária. Igor chegou a conversar com a Cláudia e a Cláudia simplesmente negou as acusações e ele ainda orientou que a mulher evitasse contato com a Jussana. E ainda segundo o advogado, todos se reuniram com um síndico do condomínio. Ficou acordado que não haveria mais nenhum tipo de contato ou perseguição entre eles. E acontece que o casal não teria cumprido com o acordo e continuou as ameaças, que foi isso que resultou na sexta-feira. Agora a gente tem aqui o posicionamento de todos os órgãos. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que manifesta solidariedade a Cláudia Gonzaga, que é a babá, e também ao advogado doutor Igor de Menezes Colares, foram vítimas aí dessa violência na última sexta-feira. E segundo a OAB, a Polícia Civil, o policial civil, Raimundo Nonato Machado, além de incentivo aos atos violentos, ele, segundo o OAB, que foi quem entregou a arma, possibilitando a esposa a balear o advogado. A OAB, pela comissão da mulher, disse que, abre aspas, a advogada repudia de forma veemente e presta solidariedade à vítima mulher, que independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo ser assegurada a proteção institucional para viver sem violência física ou mental. Toda ameaça à vida deve ser combatida com a rigidez que se exige no caso concreto pelas autoridades competentes. E a OAB vai estar vigilante, fecha aspas. O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas também, além das federações de jiu-jitsu do Amazonas de nível profissional, emitiram também notas, isso ontem, repudiando as atitudes tomadas pelo investigador e também a esposa. Os tribunais de judô e karatê também se manifestaram por meio de notas, repudiando a atitude do casal e exaltando a coragem do advogado em auxiliar a babá, enfrentando o professor em artes marciais, que segundo a nota deveria, usar o conhecimento para melhorar a vida de terceiros e não agredir aí as pessoas. E ainda de acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva, o sistema Jusdesportivos deixa claro na nota que tomará as providências para que o casal, abre aspas, jamais toquem novamente em tatame oficial, fecha as aspas. Agora também a gente tem posição de moradores do condomínio Life Ponta Negra, aqui na zona oeste de Manaus, onde aconteceu esse ocorrido. Eles também vêm exigindo maior segurança da administração no local. Eles temem a volta do casal. Inclusive, várias equipes de reportagens já estiveram ali no local, ouviram também aí esses moradores que contaram que temem realmente que esse casal voltem por estarem várias vezes ali se metendo em confusão, com medo, em problemas. imagina, qualquer confusão, vai reclamar de uma música alta, vai reclamar de qualquer coisa, vai meter vai te bater, vai querer te matar, enfim, é muito complicado. Tem que, se eu morasse nesse condomínio, também estaria com medo. Exatamente, inclusive um dos moradores em um trecho disseram que, como você falou, tem medo de uma ameaça por eles serem policiais civis e terem porte de arma ali com eles e chegarem a esse nível de
ameaça. Só que, em nota, a sindicância do condomínio disse que vai reunir todos os condôminos que estiverem kits de obrigações para comparecerem a uma Assembleia Geral Extraordinária que está prevista para acontecer no dia 31 de agosto para tratar aí sobre a expulsão do casal. Karine, Carlão. Do casal ou de todos os envolvidos, parece. Não, só o casal, né? Eu peguei uma nota aqui, parece todos os envolvidos. Mas o advogado, a vítima, ele já nem está mais lá. Eu ouvi entrevista dele, né, Carlão? Ele disse, imagina, eu também teria medo de voltar para casa. Os agressores também deveriam ir embora. Falar, não, dessa eu já tô queimado aqui. Os agressores deveriam fazer aí um tratamento. Queimado. Não, eles deviam passar por um tratamento psiquiátrico, passar por um acompanhamento profissional. Eu acho que todas as pessoas que reagem a qualquer agressão, qualquer adversidade do dia a dia, a pessoa que reage com esse nível de violência, de truculência, de covardia, a justiça poderia agora também começar a passar a um tratamento. Obviamente, as pessoas não estão no seu normal, não é? Bom, isso. Em primeiro momento, o advogado e a babá não estão ali no condomínio, estão esperando também que chegue esse dia 31, mas a gente precisa, em primeiro lugar, antes de tudo, antes de a próprio condomínio se manifestar, precisa que esse inquérito de 10 dias, em até 10 dias, fique pronto, com provas, para ver aí se o casal vai permanecer preso, vai ser solto, se vão poder comparecer nesse dia 31, porque tudo indica, uma prisão temporária dura 30 dias, mas pelo menos a Jussana está com uma prisão aí, né, preventiva, então provavelmente ela não saia até o dia 31 para estar presente ali nesse, julgamento que vai ter. Se eles vão ser expulsos ou não. Isso. Então tá bom, André, muito obrigada. Qualquer novidade, volta aqui com a gente. Valeu, André. Agora 6 horas e 17 minutos. Você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, o El Niño, fenômeno natural de aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, deve deixar atenção em Manaus, com o clima seco e quente entre os meses de setembro e outubro, ou seja, mais quente isso que eu ia falar. E mais seco. E é possível ficar mais quente, Carlão? Ai, meu Deus. Porque esses 2 meses já são os meses... Espere para ver. ...mais quentes aí do verão amazônico, né? Eles já foram. Dos últimos 30 anos, essa é a previsão. A repórter Nathalie Moraes conversou com um meteorologista e doutorando em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Leonardo Vergasta, e ela traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Vamos acompanhar. O verão amazônico permanece registrando altas temperaturas e castigando Manauara com forte calorão. E é bom reforçar o protetor solar e nos demais itens de proteção e principalmente beber muita água, porque as temperaturas prometem subir ainda mais. Os meses de setembro e outubro devem ser os 2 meses mais quentes do ano de 2023. Segundo o meteorologista e doutorando em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas aqui da Amazônia, Leonardo Vergasta, a temperatura deve ficar acima dos 36 graus nos próximos meses. Segundo o meteorologista, neste período do ano, as temperaturas elevadas acontecem devido à menor nebulosidade e à ausência das chuvas, que também contribuem para esse calorão diário, os efeitos do El Niño. As temperaturas continuarão a ficar elevadas para os próximos meses, uma vez que os meses de setembro e outubro, climatologicamente, ou seja, numa média de 30 anos, são considerados os meses mais quentes do ano, com temperaturas médias máximas girando em torno da casa dos 34 graus. No entanto, a gente tem observado aí que no mês de agosto, essas temperaturas já se encontram bem elevadas em decorrência da atuação do fenômeno El Niño. Basicamente, as temperaturas no mês de agosto, nós tivemos registros aí de 36,9 e temperatura com índice térmico chegando aí à casa dos 38 graus. E de acordo com os modelos climáticos, os modelos de previsão, essas temperaturas continuarão a ficar bastante elevadas, não somente
somente na capital Manaus, mas também como no restante do estado do Amazonas. O fenômeno El Niño é um padrão climático que se origina ainda no Oceano Pacífico, ao longo da linha do Equador, e afeta o clima em todo o mundo. O cenário das queimadas e também de devastação aqui na Amazônia podem ser mais críticos este ano devido à potência do fenômeno. Apesar do El Niño ser um fenômeno natural que acontece há milhares de anos e resulta no aquecimento da superfície da água do Oceano Pacífico perto da linha do Equador, ele está aumentando em frequência devido às emissões de gases acima da média emitidas pelos seres humanos. Na Europa, as ondas de calor estão se espalhando, fazendo as temperaturas chegarem a 40 graus. A temperatura mais alta já registrada no Atlântico Norte em 41 anos, entre os anos de 1982 e 2023, foi registrada no mês de julho deste ano. Aqui em Manaus, o recorde de calor também foi registrado nos últimos dias do mês de julho. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o dia 29 de julho foi o dia mais quente do ano de 2023, quando os termômetros chegaram a marcar 35,5 graus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o problema com a 123 milhas está longe do fim. Agora o Procon Amazonas entrou na jogada por meio de uma notificação enviada à plataforma de viagens nesta segunda-feira. O órgão cobra esclarecimento sobre o cancelamento de pacotes turísticos e passagens aéreas de consumidores que optaram pela tarifa promo para o período de setembro a dezembro. Karime. Carlão, ainda tem um detalhe nessa história, até porque assim que receber a notificação, a empresa vai ter um prazo de 48 horas para se explicar. E segundo o Procon, a 123 milhas vai ter que ressarcir, inclusive, despesas com ingressos já comprados em parques e eventos. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Odinei Araújo. O Instituto de Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, notificou a empresa 123 milhas nesta segunda-feira, após o anúncio de suspensão dos pacotes da linha promo de setembro a dezembro desse ano. A empresa tem 48 horas após o recebimento da notificação para apresentar as explicações. Caso as justificativas apresentadas não sejam suficientes, a companhia pode ser multada. O anúncio é do diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Ele também falou da questão do reembolso do valor pago. Tem direito de ser reembolsado da forma como ele pagou. Essa questão colocada por 123 milhas de chamar voucher não é a opção correta. Ele tem que dar a justa opção do consumidor decidir se ele quer o voucher ou se ele quer o reembolso devidamente realizado no seu cartão de crédito, na sua conta bancária buscada, a fim de garantir o seu direito. A notificação questiona o motivo dos cancelamentos de forma detalhada, solicita informações quanto aos canais de atendimento, como os consumidores estão sendo informados e quais as providências serão adotadas para aqueles que não aceitarem o voucher mencionado pela empresa. De acordo com Jalil Frache, diretor-presidente do Procon Amazonas, a forma de pagamento utilizada para quitar a viagem deve ser a mesma forma para receber o ressarcimento da passagem. A primeira preocupação do Procon é essa, sabendo que vários consumidores já estão nos procurando e também sabendo que isso é uma problemática ocorrida em todo o Brasil, seguindo o que já disse o Secretário Nacional do Consumidor, o Dr. Ramos, e também a Secretaria Nacional do Consumidor, nós vamos fazer uma notificação do Procon Amazonas para garantir os direitos da população amazonense. O consumidor que desejar fazer denúncias ou reclamações sobre o cancelamento dos pacotes de viagens da 123 milhas pode acessar os canais de atendimento disponíveis no site oficial do Procon, segundo Jalil Frache. Você que foi lesado, que não conseguiu contato ainda que aceite o voucher como reembolso, não conseguiu contato ainda, como 123 milhas pode vir a ter acesso ao Procon. Paralelamente a isso, é preciso que a gente diga também que aquelas pessoas que já tinham comprado, além da passagem, outras coisas, ingressos para parques, diárias de hotel, aluguel de carro, entre outros, têm direito sim de reivindicar dentro do Poder Judiciário
antecipação dos gastos a título do indenizatório. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 24 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein, o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, apontou quais as cidades e capitais com a gasolina mais cara e as mais baratas do Brasil entre 13 e 19 de agosto, hein, Karime Leão? Mas você quer adivinhar Manaus, gente? Manaus tá ali, né? Mais tá barata. lá no top of mind, né, Carlão? Bom, o preço mais baixo do combustível foi na cidade de Cosmópolis, em São Paulo, tá? Por lá, o litro da gasolina estava sendo vendido em média por R$ 4,98, gente. Na outra ponta, a gasolina mais cara continua sendo lá em Tefé, Karime Leão, e é aqui pertinho da gente, no Amazonas. O litro vendido numa média de R$ 7,59. Logo em seguida aparece Parintins, também aqui no Amazonas, com R$ 7,37. Pois é, e Manaus aparece como a segunda capital com maior preço médio. Está valendo aí R$ 6,34, atrás apenas de Rio Branco, no Acre. Olha, a confiança da população nas Forças Armadas teve aí queda significativa desde o ano passado, segundo pesquisa da Quest. Divulgada hoje, hein, Karime? Segunda-feira. Exatamente, Carlão. O levantamento mostra que entre dezembro de 2022 e agosto agora deste ano, 2023, o número de pessoas que dizem confiar muito nos militares caiu de 43% para 33%. E para falar mais sobre essa pesquisa, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília. Ele, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Cadu. Então, a redução de confiança foi maior, inclusive, entre os bolsonaristas, não é não? Boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Eu que diga, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. Que bom a sua volta, saudade de você. Saudade demais de todos aqui também. Ah, que legal. Boa noite, Karime, minha querida. Boa noite, Carlão. Fala, boa Cadu. Noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa noite, meu querido Carlão. Boa. Isso mesmo, Karime. Essa pesquisa da Quest mostra que a queda de confiança dos brasileiros nas forças militares, no caso, se deu em praticamente todas as camadas sociais. Mas ela está mais acentuada entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano passado. Nesse grupo bolsonarista, Karime, a total confiança, digamos assim, que era de 61% em dezembro, caiu para 40% agora em agosto, alta aí de 21%. Então a taxa de desconfiança, ou seja, aqueles que dizem não confiar de jeito nenhum nas Forças Armadas, aumentou de 7% para 20%. E aqueles que confiam pouco nas Forças Armadas, que eram de 31%, agora são 38%. Karime, o único motivo para essa piora significativa na imagem das nossas Forças Armadas é um só, é a política, né? As Forças Armadas, nos últimos 4 anos, extrapolaram o seu papel constitucional, se transformaram em massa de manobra. O governo Bolsonaro foi um governo militar e o alto comando, que ganhou muito dinheiro nessa história, pasmem, né? Literalmente jogou a credibilidade das Forças Armadas na lama. E tá difícil de limpar, viu, Karime? Diante de tantos escândalos diariamente. Temos aí o envolvimento do tenente-coronel Mauro Cid nesse esquema de venda de joias. As provas em poder da Polícia Federal mostram com cada vez mais nitidez que Mauro Cid operou na venda de joias a mando de seu superior, que é o então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é um oficial militar do Exército que extrapolou em suas funções, foi omisso, conivente, negligência e, acima de tudo, foi um criminoso, né? Tudo isso seguindo ordens, diga-se de passagem. E temos também a história do hacker Walter Delgatti, que disse na CPMI dos atos de 8 de janeiro que ele se reuniu com militares no Ministério da Defesa para discutir a possibilidade de invadir as urnas eletrônicas. E agora o ministro José Mus, que é o atual ministro da Defesa, ele quer saber o nome desses oficiais que se reuniram aí com o Walter Delgatti, né? Utilizaram da estrutura pública para tentar formalizar um golpe no sistema eleitoral. Então tudo isso, Karime, corrói a imagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que sempre foram instituições respeitadíssimas, né? Quem é o jovem na época, pelo menos na minha época, né, Karime?
jovens queriam entrar nas Forças Armadas, queriam as famílias sonhavam com seus filhos entrando nas forças militares, né, com toda aquela farda, aquela pompa, o conhecimento, a disciplina, tudo, a carreira militar, enfim. Hoje já não sabemos se os jovens querem, se eles têm essa vontade, esse sonho de seguir nas Forças Armadas, ainda mais agora nesses momentos de mistura política, né? E agora o comandante do Exército, ele criou uma série de medidas internas, inclusive saiu na mídia hoje, que essas medidas internas aí criadas pelo comandante do Exército, para tentar eliminar os grupos bolsonaristas que estão ocultos ainda na caserna e incentivar os militares e as famílias desses militares a apoiar o atual governo. Mas, depois de tudo que aconteceu após as eleições, Karime, vai ser muito difícil unificar as Forças Armadas, estabelecer o que era antes, acabar com esse feitiço da política. Não tem outro jeito senão este governo dar mais benesses do que o próprio ex-presidente Bolsonaro, porque os militares se acostumaram com isso. Karime Carrão. Vai ser um processo longo mesmo, Cadu, sem dúvida alguma. Cadu, olha só, tem crise nos partidos de esquerda, é isso mesmo? O que está acontecendo? Olha só, o Cidadania e o PSB, por exemplo, Cadu. No Cidadania, o presidente Roberto Freire está sendo traído pelo próprio grupo, Carlão. Nesse fim de semana, os líderes regionais do partido aprovaram com uma pequena maioria a realização de uma eleição para definir a nova diretoria executiva nacional. A ideia mesmo é tirar Roberto Freire da presidência. Quem acompanha a política nacional sabe quem é Roberto Freire. Ele tem 81 anos, Carlão. Desde 1992, ele está na presidência do partido, desde quando era o PPS, o Partido Popular Socialista. O nome mudou para Cidadania, agora, recentemente, né? E a presidência continua sendo dele, do Roberto Freire. E, claro, com o passar do tempo, a liderança desgasta, né? E aí o secretário-geral, Regis Cavalcante, o secretário-geral, viu? O aliado dele, liderou um movimento para tentar tirar Roberto Freire da jogada. E aí começou uma grande discussão no meio da reunião do partido, que era uma reunião online. Ainda bem que foi online, viu? Porque senão tinha rolado porrada por lá. Então vamos ouvir um trecho aí dessa reunião aí, que quase termina em porrada digital. Vamos ouvir. Eu estou propondo sobre isso. Por se favor, vamos ter uma data ou não, se vamos ter reunião. Não é possível. Esse picareta é muito cínico. Por favor. Picareta e cínico. Picareta é você, seu cachorro. Olha como porra é essa, Daniel? Respeito, rapaz. Vai expulsar a molecagem, Daniel. Deixa eu ver. Vagabundo é você. Respeita a coelhinho de merda. É essa? Vai, eu não desrespeitei ninguém aqui. Não desrespeitei. Você entra pra provocar, seu provocador barato. Tenha vergonha. Você é você. Federal porque é Roberto. É você. Polícia Federal é você. É você. Vou me processar. Tenha respeito. Me processe, seu respeito o quê, vagabundo? Você faz de propósito. De propósito o quê, rapaz? Eu sou bandido, não. Quem é bandido é tu. Bandido é você. Candidato laranja. Você é um candidato laranja. Respeito o Roberto Freire. Laranja é você. Você é um infiltrado desse partido. 18 horas. A gente acabou de acompanhar um trecho da reunião de lideranças estaduais vagabundo, de do tanta Partido bagunça. Cidadania. Exatamente. Vagabundo. Que salada, Cadu. Que bandido. Coisa. Ainda bem que foi online, né, Carlão? Já pensou se fosse ali face to face? Ia pegar mesmo, hein, Cadu? Era copo, café para tudo quanto é lado, né? Não ia sobrar pedra sobre pedra. Mas olha, gente, é para vocês verem, né? Havia uma oposição e havia uma situação ali, gente que defende aí o Roberto Freire e outras pessoas que estavam querendo a oxigenação do partido, né? Ou seja, o próprio secretário-geral, que um dia já foi aliado, estava querendo oxigenar o partido, né? É legítimo? É, né? Mas faz parte do jogo, do processo político. Talvez o pessoal foi pego de surpresa, né? Enfim.
O Cidadania, gente, que é o partido do Amor Mandel, né? Eu venho questionando o deputado aí se ele vai continuar no partido, se não vai, até agora ele não me respondeu. O fato é que o Cidadania, ele não chega nem perto do que era o partidão, né? O Carlão, que é das antigas, sabe como é que era chamado o PCB, que era o PPS, né? Que era chamado de partidão, que era muito mais ligado à esquerda, né? Forte, Mas o Roberto Freire é um politicão de esquerda, das antigas mesmo. Então ele tem evitado se aproximar do governo Lula. Então ele tem uma ala do partido, porém, aí que quer fazer parte do governo. E como o Roberto Freire, já bastante desgastado, reluta em se aproximar de Lula, ele pode ser afastado agora no dia 9 de setembro, quando vai ter uma eleição para definir a nova diretoria nacional do Cidadania. Então é provável que os dias dele como presidente do Cidadania estejam contados mesmo. Já o PSB, Carlão, o problema é com a reforma ministerial. Saiu na mídia aí que o presidente Lula pretende entregar o Ministério de Portos e Aeroportos aos republicanos, sendo que esse ministério é um lote do PSB, que tem como ministro Márcio França, que é um cara que tem muita força política no estado de São Paulo. Para o PSB não perder espaço, o presidente Lula quer dar o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma pasta do PCdoB. O PSB não gostou dessa proposta. Aliás, não gostou não gostou do que foi falado na mídia, porque, segundo o partido, o Lula não conversou com ninguém sobre essa ideia. Então, o PSB, de imediato, de antemão, não gostou dessa ideia, porque é uma pasta com menos recursos, com menos visibilidade. Então, Márcio França, ele era o cara do Voa Brasil, né, Karim? Ele queria muito soltar o Voa Brasil, não conseguiu. Ele precisa ele quer disputar as eleições municipais em São Paulo e precisa de uma pasta com mais projeção política. E não é o caso do Ministério de Minas e Energia. Se a reforma ministerial sair, Carlão e Karim, o PSB vai ser o maior prejudicado nessa história. E vai ter que negociar. Quem vai ter que negociar tudo isso aí vai ser o Geraldo Alckmin. E, antes que a reforma ministerial aconteça, outro partido que está numa situação difícil é o PSD, que está reavaliando o trabalho de seus ministros, no caso, o Carlos Fávaro, da Agricultura, e Alessandro Silveira, de Minas e Energia. Os parlamentares do PSD, né, estão aí insatisfeitos com a atuação dos dois aí. Por isso, o partido deve se reunir essa semana para discutir quem fica e quem sai. Tudo isso é uma oportunidade para o PSD mexer nos seus pauzinhos aí e tentar se realocar nessa reforma ministerial. Carlão e Karime. Cadu, rapidinho para encerrar, Cadu, parece que o governo quer voltar com o imposto sindical. A ideia não era terminar, era enxugar o imposto, ficar tudo mais leve? Conta pra gente, há essa possibilidade? Olha, Karime, você ficou fora do planeta esses dias, pois, né? Então você não acompanhou que o governo está tentando de todo jeito buscar alternativas para arrecadar mais. Só não vai cobrar mais imposto dos mais ricos, mas dos trabalhadores sim. Agora, Karime, está vindo essa história aí, que realmente é uma história muito triste para todos nós que somos trabalhadores. O governo sinalizou positivamente aos sindicatos laborais e deve apresentar nos próximos dias ao Congresso Nacional, provavelmente em setembro, um projeto que permite a cobrança de uma taxa de até 1% do rendimento anual do trabalhador, direto no contra-cheque. Seria a cobrança sindical obrigatória, a contribuição sindical obrigatória. 1%, Karime, pode significar até 3 dias de trabalho, viu? Ou seja, é 1% do rendimento anual do trabalhador. Antigamente era só um dia, né? A gente tinha um dia ali para pagar o sindicato. Agora o governo quer que sejam 3, provavelmente, até 3 dias. E quem vai decidir quanto vai ser essa porcentagem, esses dias de trabalho ao sindicato, vai ser o sindicato da categoria, né? Por meio de assembleia, com votação da maioria, enfim. Esse projeto seria uma alteração à reforma trabalhista que foi aprovada na era Temer. E o objetivo é reaparelhar os sindicatos que estão enfraquecidos desde 2017 e querem aí buscar um diálogo com o atual governo e estão querendo voltar a ter dinheiro no caixa para realizar seus trabalhos, enfim, né? É um projeto ruim, na verdade péssimo, para dizer a verdade, porque o trabalhador vai contribuir com algo que ele não quer e que provavelmente ele não usa, que é o sindicato laboral. A maioria
maioria dos sindicatos estão enfraquecidos e já não prestam mais o serviço. E, na minha opinião, não fizeram a menor falta. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Agora 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir agora, hein, a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã que é terça-feira, com você, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol, com algumas nuvens, tá, gente? Não há previsão de chuva. A mínima prevista de 26 graus, a máxima pode chegar a 39 graus. As chances de chuva, 0%. A umidade relativa do ar fica entre 38% e 82%. Olha o Rio Negro, hein? O Rio Negro baixou mais 11 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus a 25 metros e 5 centímetros acima do nível do mar. 6h39, olha só, hein, querido ouvinte, pelo WhatsApp, você pode participar do programa 18 horas. Olha só, o Victor Souza, lá do São Jorge, participou e diz que nada justifica o preço absurdo da gasolina em Manaus, enquanto a média nacional é de R$ 5,65. Em Manaus, os postos vendem o litro da gasolina comum por até R$ 6,59. Um roubo, diz Victor Souza pelo WhatsApp. O Carlão, Rebeca Dias, a Ponta Negra, diz que está acompanhando o caso do casal que agrediu a babá e atirou no advogado. Segundo ela, a mulher do policial atirou para matar. Não foi um tiro acidental, como quer passar o advogado de defesa. Olha aí, João Vitor também lá do centro manda mensagem para reclamar do trânsito cada vez mais travado e bem travado, hein? Com esse calor, quem não tem carro com ar-condicionado fica insuportável. Valeu aí, João Vitor, pela sua participação. Agora são 6h40 e você pode participar também. O nosso WhatsApp é o 99488-7592. Olha só, o grupo Copanest Amazonas anuncia a paralisação de cirurgias eletivas em Manaus a partir desta segunda-feira por causa da ausência de contrato com o governo do estado. No portal da transparência do governo do Amazonas não há registro de contratos nem pagamento à Copanest, pelo menos desde 2021, hein, Karine? Carlão, e o mais estranho é que, de acordo com a empresa médica que representa os profissionais da anestesia, as cirurgias estariam sendo realizadas. Vamos saber mais detalhes a respeito dessa história confusa, no mínimo, né? Na reportagem de Odinei Araújo. Algo estranho no comunicado feito nas redes sociais da Copanest, uma empresa médica formada por profissionais anestesiologistas qualificados, todos com títulos de especialista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. São pós-graduados, mestres e doutores que integram a equipe de profissionais da empresa que há 30 anos está no mercado. De acordo com publicação postada nas páginas do grupo Copanest nesse fim de semana, as cirurgias eletivas dos plantões do lote 1, composto pelos hospitais João Lúcio, 28 de agosto, Platão Araújo, Hospital da Zona Leste e o ICAM, Instituto da Criança, estão suspensas por tempo indeterminado a partir dessa segunda-feira. O motivo da suspensão das cirurgias não emergenciais nas unidades de saúde do estado é a ausência de contrato, resultado da interpretação dos órgãos competentes que desabilitaram a empresa por acreditar que ela não tem corpo técnico necessário para atender aos plantões, além da falta de atraso dos pagamentos. Ainda conforme a publicação da Copanest, em respeito à população do Amazonas, a empresa vai continuar a atender as cirurgias de urgência e emergência, preservando assim a vida das pessoas. Como a própria Copanest diz na nota, o grupo não tem contratos em vigor com o governo do Amazonas e foi desabilitado, mas continua atuando na saúde do estado. O portal da transparência do governo não registra contratos e nem pagamentos à Copanest, pelo menos desde 2021. O 18 Horas tentou falar com o governo do estado e com a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber como a Copanest anuncia paralisação de cirurgia programada se a empresa não tem contratos com a Secretaria de Saúde, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta.
Também tentamos saber com o Sindiprive, o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, mas a entidade informou que não sabe em que situação está a atuação da empresa nas unidades de saúde do governo do estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 44 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. E olhem, depois de receber uma chuva de críticas pela forma como seria o acesso aos shows do Sou Manaus Passo a Passo 2023, a Prefeitura de Manaus mudou as regras. Agora o acesso aos 2 palcos principais vai ser para quem adquirir ingressos, Karime. Pois é, e os ingressos podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível ou as 30 garrafas PET. Vão ser aí 60 mil pulseiras para o palco Malcher e 20 mil para o palco Alfândega. E quem conta mais detalhes a respeito do assunto é a Nathalie Moraes. A Prefeitura de Manaus oficializou com um post em uma rede social no último sábado que quem quisesse assistir a shows como o do DJ francês David Guetta e dos cantores Zé Felipe, Léo Magalhães, Zeca Pagodinho e Humberto Gessinger precisaria juntar pelo menos 30 garrafas PETs para trocar por uma pulseira de acesso aos palcos Alfândega e Malcher na área portuária do centro histórico aqui da cidade. Após receber um volume de críticas e comentários negativos nas redes sociais, a Prefeitura decidiu apagar a postagem e na madrugada de sábado para domingo fez outro post, informando que a população pode escolher entre doar 1 quilo de alimento não perecível ou entregar 30 garrafas PETs para trocar por um ingresso. Antes de fazer a troca, é necessário fazer o cadastro no site soumanauspassoapasso.com.br. As inscrições podem ser realizadas a partir das 7 da noite desta segunda-feira. As trocas serão realizadas entre os dias 1º, 2 e 3 de setembro em 4 lojas da rede de supermercados Nova Era. O cadastro de hoje será aberto apenas para o primeiro lote com 10 mil ingressos, sendo 5 mil para o palco Malcher e os outros 5 mil para o palco Alfândega. As datas e horários de abertura do cadastro para os outros lotes ainda não foram informados, mas a mega estrutura dos palcos na plataforma Malcher e Alfândega já começaram a ser montadas pelas equipes coordenadas pela Manaus CUT, como explica o diretor-presidente Oswaldo Cardoso. Com essa temática de sustentabilidade, de proteção do meio ambiente, um evento emissão zero de carbono. Então vocês estão vendo aqui o nascer do Guardião, onde David Guetta vai se apresentar, onde os artistas nacionais, os artistas locais. Então essa mega estrutura que a Prefeitura de Manaus tem montado para os dias 5, 6 e 7 de setembro. Segundo o diretor da Manaus CUT, mais de 2 mil trabalhadores já atuam na montagem do complexo para o festival, que deve receber mais de 500 mil de pessoas durante os 3 dias de evento. Isso movimenta a economia, girando a economia da nossa cidade. Olha só, vários trabalhadores, operadores para fazer essa festa, né? Essa aqui é só o início. O Sou Manaus Passo a Passo vai reunir em 13 áreas de intervenção cultural no centro aqui da cidade mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos, com gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense e entre outras modalidades. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense, né, Carlão? Estamos com ela aqui nos nossos estúdios, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Cíntia, muito boa noite. Então, o processo de impeachment contra o prefeito Davi Almeida já foi arquivado, Cíntia? Conta pra gente, atualiza. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Bem-vinda de volta. Valeu. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Então, ainda não foi arquivado, mas está caminhando para isso, porque a Procuradoria da Câmara Municipal de Manaus apontou ali duas
dois elementos que tornam impossível de colocar ele para frente. Na verdade, a Câmara Municipal de Manaus, eu estive lá hoje e ela estava bem agitada, viu? Foi um dia quente na Câmara. Mas quais são esses elementos que impedem o impeachment de prosseguir ali na casa? Primeiro é que o autor da proposta, ele não apresentou os documentos. Ele indica lá o CPF dele, o número, a gente até descobre que é da Bahia, mas ele não apresentou esses documentos, não tem lá a imagem da identidade, a imagem do que precisa ter. Então isso já torna difícil de ir para frente. A outra coisa que dizem a Procuradoria da Casa, aliás, fala que as acusações, elas estão sem embasamento e elas estão muito amplas. Assim, há uma irregularidade no contrato X. Mas qual seria essa irregularidade e tem algum tipo de prova? Isso é o que aponta a Procuradoria da Casa. Hoje eu fui informada pela assessoria da Câmara Municipal de Manaus que o presidente da Casa vai atender a esse parecer, vai concordar com esse parecer e por isso a gente já sabe que o pedido de impeachment contra Davi Almeida, pelo menos nesse primeiro momento, vai ser arquivado. Não sei se virão outros pedidos, se esse pedido será corrigido e virá com documento, enfim, a gente não sabe. Mas o que é possível afirmar agora é que o presidente da Casa, vereador Caio André, vai arquivar o pedido de impeachment por conta desse parecer da Procuradoria. Então, prefeito de Manaus, Davi Almeida, se livra aí dessa dor de cabeça, viu? Sim. Carlão, Karime. Ei, Blink, olha só, eu sou o Manaus aí, falando em prefeitura ainda. Passo a passo continua gerando polêmica e qual é a nova aí, cara? Pois é, polêmica demais mesmo, é assunto de vez em quando no Twitter, e, enfim. O Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura de Manaus, apontou aí que 97% dos ingressos vão ser disponibilizados de forma gratuita. 3% vai ser pago. Quanto que vai custar esses outros 3%? Quem vai poder comprar? Como é que isso vai funcionar? Nada disso ainda foi divulgado. O que a gente sabe é que daqui a pouquinho, às 19 horas, vai ser liberado no site soumanauspassoapasso.com.br para você buscar lá, fazer a inscrição, para poder, de duas maneiras você pode se inscrever de forma gratuita. Você passa lá, faz um cadastro e você ou entrega 30 garrafas PETs ou 1 quilo de alimento não perecível. Ainda vão indicar exatamente quais são os locais para fazer essas entregas, os dias e tudo mais. E aí, o passo a passo vai acontecer daqui a pouco, né? Vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, como acontece todo ano. Vão ter atrações internacionais, nacionais e regionais. Então, a polêmica ficou por conta dessas 30 garrafas PETs. A novidade é que agora vai ter pulseira para controlar ainda mais a segurança e tudo mais. E essa curiosidade de saber, esses aí que vão ser pagos, por que vai ser pago, quanto vai ser pago, como é que vai funcionar isso, para que empresa vai. A gente sabe que tem um stand da prefeitura no Manauara, isso também foi bastante comentado. Então há muita curiosidade sobre como é que está funcionando esse ano com tantas novidades. É uma loja lá da prefeitura. É uma loja, na verdade, né? Agora é uma pena porque era 100% gratuito todos os shows. A ideia era incentivar o movimento, a ocupação do centro histórico, entre muitas aspas, né, Karime? Porque tem o dinheiro público, enfim. Não, assim, a participação do público aos shows não era pago, a gente não precisava pagar, não tinha pulseira. E não era tão burocrático. Exato, a ideia era movimentar a justamente cena cultural. Ser um convite de, venha, exato, né? Exato. Enfim, vamos ter que entender aí qual é a nova proposta da prefeitura, mas sem dúvida ela rompe com o passo a passo que era conhecido antes. Sem dúvida. Blink, agora o projeto de lei que estabelece aí regras para os serviços de entrega nos condomínios voltou a tramitar na Câmara Municipal. O que aconteceu para o projeto para que ele fosse aí desarquivado? Então, ele tá no caminho de ser desarquivado. O que aconteceu? Como eu falei, hoje a Câmara Municipal de Manaus foi super quente. Olha aí. Na galeria tinha gente do IMMU, servidores do IMMU pedindo aumento, mas tinha também motoristas de aplicativo que se reuniram lá na frente, soltaram foguetes, fizeram gritos e eles foram ouvidos, viu? Porque não tinha como não. E eles eram muitos e ocuparam a galeria inteira. E o pedido deles é o seguinte: eles querem que seja feita uma lei para que eles possam ter a garantia de não precisar entrar no condomínio para fazer a entrega de iFood, por exemplo, esse tipo de coisa. Entrega de
comidas em geral, essas coisas assim. Mas esse projeto de lei foi feito pelos vereadores Rodrigo Guedes e Sassá da Construção, mas ela foi barrada na CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que fala sobre a constitucionalidade ali do projeto. E aí os motoristas ficaram sabendo que não ia mais pra frente essa história por conta aí da CCJ e foram lá se manifestar dizendo, olha só, isso aqui é importante pra gente, a gente precisa que isso passe. Então, qual que é o recurso a partir daí? Os vereadores Rodrigo Guedes e Sassá da Construção fizeram lá um abaixo-assinado para conseguir pelo menos 14 assinaturas para colocarem isso de volta no plenário e desarquivar, ou seja, andar apesar da decisão da CCJ. Eles conseguiram 15 assinaturas. Agora, nesse processo, teve vereador que foi contra desarquivar, que foi o vereador Peixoto, né? Peixoto, quando falou, ele foi vaiado, ele também ouviu o grito de ano que vem tem eleição, uma ameaça aí direta de, olha só, a gente tá vendo o que você tá fazendo. E por que ele se diz contrário? Ele fala que vai haver uma discriminação entre quem mora em condomínio de prédio, apartamento, e quem mora em condomínio de casa. Porque quem mora em condomínio de casa recebe na casa. Quem mora em condomínio de apartamento, o motorista não quer subir para receber. Também falou que isso implicaria em algumas outras questões, como até direito do trabalho, e que a Câmara não pode legislar sobre isso. Enfim, a Procuradoria da Casa também deu o parecer de que deveria ser barrado ali na própria CCJ, mas a pressão popular foi alta e não só 14, como 15 vereadores assinaram, e agora isso vai para o plenário, cabe ao plenário decidir se será desarquivado ou não. A previsão é que amanhã mesmo a gente já tenha essa resposta. Eu volto com mais informação para contar para vocês amanhã, tudo bem? Valeu, Cíntia Blink. Obrigada, boa noite. Agora 6h55, você no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 4,97. O euro também fechou o dia em alta de 0,44%, comercializado a R$ 5,42. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,74%, comercializado a R$ 130.618. E o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,87% aos 114.409 pontos. E o boletim Focus divulgado hoje trouxe estabilidade na projeção de crescimento econômico para este ano. A média para a alta do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano se manteve em 2,29%. Agora 6h56 e nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não há previsão de chuva para esta noite, galera. Então, a mínima prevista aí do dia inteiro, 25 graus, a máxima 38 graus prevista de acordo com o Climatempo. Umidade relativa do ar entre 28% e 77%. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares já com a gente. Cid, muito boa noite. Conta como foi esse Boa noite, bem-vinda. Obrigada. O fim de semana foi maravilhoso. Pô, eu também achei. Né? 3-2, gostei. Flamengo. Conta mais. Vamos começar falando disso, né? Então, mas não, eu vou começar por aqui pelo Amazonas. Olha só. Falar em Amazonas, o Amazonas chegou a 3 rodadas aí sem vencer na Série C do Brasileiro, já classificado aí a segunda fase. O time perdeu por 1-0 para o São José no último sábado, fora de casa. E depois da partida, o técnico Rafael Lacerda valorizou a classificação e admitiu, né, o momento de baixa do time. Manaus e Floresta empataram em 0-0 ontem na Arena da Amazônia, em jogo válido pela 18ª rodada da Série C. Eu esperava mais, juro. Com o resultado, o Manaus chega a 19 pontos e permanece dentro da zona de rebaixamento na 17ª posição. O clube pode ser ultrapassado pelo América de Natal e terminar a rodada em 18º. Bom, a equipe amazonense Baja Tech, eu acho que é Baja, né? Ou é Barra Tech. Formada aí pelo piloto Marcelo Gastaldi e o navegador Cadu Sachs, foi campeã da edição 2023 do Rally dos Sertões, na categoria carros importados, e essa é a primeira vez, dona Karime e seu Carlão, que o Amazonas sobe o pódio desse, que é considerado o maior evento do segmento off-road aqui das Américas. Olha aí, é muito legal, né? Legal. Notícia boa. E o grupo acumula 8 participações no Rally dos Sertões, sendo essa a primeira vez que conquista o pódio. A 31ª edição do Rally dos Sertões iniciou dia 11 de agosto e encerrou no último sábado. A prova foi dividida em 8 etapas,
e passou por 3 estados do Nordeste, olha essa. Nordeste, perdão. Pernambuco, Bahia e Ceará. Ao todo foram 3.800 quilômetros de uma disputa acirradíssima entre pilotos experientes. E o NASA, o meu nacional, olha, tentou de tudo, mas acabou eliminado, né, na Série D no último sábado. Não mesmo. Mesmo com a vitória por 3-2 sobre o Bahia de Feira. O time não conseguiu reverter a derrota por 2-0 na ida e deu adeus ao sonho do acesso. Um dos motivos, segundo o técnico João Carlos Cavallo, foi a falta de controle emocional que nós não temos mesmo. Muito obrigado. Após a expulsão aí do zagueiro Paulinho aos 23 minutos do primeiro tempo. E ontem, como a dona Karime já falou, o Flamengo arrancou aí na marra uma importante vitória dentro do Couto Pereira, né? Graças ao belo gol de Gerson, já anotado aos 48 minutos do segundo tempo, que ele sabe aquela vamos, gol, e acontece o gol. E a gente acha que nós é que fizemos o gol. Um negócio assim. Bom, Rubro-Negro venceu o Curitiba aí pelo placar de 3-2. Gabigol e Rascaeta também marcaram pro Mengão, e Robson e Edu a favor do Curitiba. O Bahia massacrou o Bragantino por 4-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Santos massacrou. Qual é? Santos bateu o Grêmio por 2-1 na Vila Belmiro, e ontem o Vasco trouxe esperança para sua torcida em grande estilo ao bater o Atlético Mineiro por 1-0 pela 20ª rodada do Brasileirão no Maracanã. É isso que temos para hoje. Valeu, Cid. Obrigada pelas informações. Até amanhã, meninos. Até amanhã, 6h59, hein? E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Cada dia fica mais evidente a destruição que o garimpo ilegal causa na Amazônia. O vídeo postado pelo superintendente do Ibama no Amazonas neste fim de semana é chocante. As imagens mostram como um garimpo pode causar tanta destruição. Nesse caso, um rio cheio de lindas cachoeiras e corredeiras totalmente assoreado e poluído. Na verdade, praticamente destruído. Um crime que vai muito além, que se espalha levando à morte de seres humanos com a contaminação por mercúrio. É preciso urgentemente levar os responsáveis à justiça para condená-los, não apenas pelos crimes ambientais, mas julgá-los e condená-los por crimes contra a própria humanidade. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.